Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, na Brasilândia. E hoje eu quero mudar um pouquinho o meu estilo de pregação. Amém? Como nós estamos aqui com alguns já homens e mulheres de Deus que já têm tomado, se levantado para pregar a palavra, e eu muito me alegrei nesses últimos dias, com as ministrações que foram feitas. Mas nós tivemos até aqui sempre sermões temáticos, Então a gente tem um tema e aí a gente vai buscar na palavra algumas verdades bíblicas que nos ensinam, que nos exortam, enfim. Hoje eu quero iniciar aqui com vocês um período que eu vou estar ministrando de uma maneira diferente. Nós vamos fazer aqui uma pregação expositiva. Amém? Qual é a diferença do sermão temático para o sermão expositivo? É que o sermão expositivo, ele prega a Bíblia como ela é, simplesmente, pregar expositivamente não requer muita criatividade do pregador, porque na verdade é a interpretação do próprio texto bíblico como ele é. E a escolha foi a primeira carta aos Coríntios, nós vamos começar o capítulo 1. Isso não quer dizer que nós vamos estudar a carta inteira, mas nós vamos, pelo menos o capítulo 1 inteiro, nós vamos analisar e ministrar versículo por versículo, para que o Senhor venha nos falar acerca da sua palavra. Enquanto você encontra 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, eu vou fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, porque a palavra é Tua, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui na condição, Pai amado, receptivo. Inclusive eu, Senhor, que estou aqui diante da Tua presença, diante da igreja, para poder ministrar essa palavra, para que o Seu nome seja glorificado. Espírito Santo, toma o Teu lugar, Tu és o mestre, Tu és aquele que traz a revelação, Tu és aquele que faz todas as coisas em nós. Por isso, esteja à vontade, Espírito Santo, a falar com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, também aqueles que irão ouvir essa mensagem pela internet, Pai amado, que também sejam alcançados pelo benefício da pregação da Tua palavra. Pai amado, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Pai amado, faça a Tua obra, porque a igreja é Tua, a Tua palavra é Tua. Usa, Senhor, este mensageiro que aqui vos fala, para que diminua eu e que Tu cresças, Senhor. Pai amado, eu me esvazio de toda a minha teologia, eu me esvazio de toda a minha sabedoria humana, para poder experimentar o poder da Tua revelação. Em nome de Jesus eu entrego a Ti, Senhor, cada coração, e levo as mentes cativas à obediência de Cristo, e que essa palavra seja uma bênção nas nossas vidas, e que possamos frutificar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui então na primeira carta aos Coríntios. Então nós teremos aqui algumas informações importantes antes de entrar propriamente no texto, A primeira informação é que a carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, que nós muito conhecemos e muito falamos, ele escreveu praticamente 50% do Novo Testamento. Um apóstolo que foi outrora perseguidor da igreja. E depois foi uma grande bênção para nós, porque ele era um erudito, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem cheio de sabedoria e fazia parte da religião dos judeus. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas, e quando ele se converteu ao Senhor, ele abriu algumas igrejas, porque ele teve a incumbência de Deus. Deus levou ele a pregar o evangelho para os gentios,
para os não-judeus. E por isso ele abriu algumas igrejas. Mas como ele era um pastor missionário, ele não conseguia estar, ele não era um pastor local, de estar numa igreja o tempo todo. E no caso da carta aos Coríntios, ele estava morando em Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Por isso que é uma carta. Se ele estivesse lá, ele não precisaria escrever, e talvez nós não teríamos esse conteúdo tão precioso que está registrado aqui nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo ele levou a mensagem de Cristo à cidade de Corinto, a sua mensagem ela foi tão poderosa que ela transformou a vida de homens e de mulheres de tal maneira que eles foram enriquecidos com uma grande variedade de dons espirituais. Um dos motivos também de nós fazermos esse estudo na carta de Paulo aos Coríntios é que a carta aos Coríntios a igreja de Corinto era uma igreja jovem. Era uma igreja que tinha acabado de ser inaugurada. E nós aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, na Brasilândia, também estamos jovens ainda, né? Estamos começando, não fizemos ainda o primeiro aniversário da igreja, né? Nós vamos fazer, para quem não sabe, o nosso aniversário é dia 11 de setembro. Amém? Então, em setembro, dia 11 de setembro, se eu não me engano, esse dia deve ser esse dia, foi esse dia porque eu olhei lá nas minhas anotações e eu lembrei do atentado do World Trade Center, né, que foi 11 de setembro. Então não dá para esquecer, né? Então a gente iniciou aqui os cultos na nossa igreja no dia 11 de setembro. Então nós somos uma igreja jovem. Nós somos uma igreja que está iniciando. Nós tivemos a primeira unção de obreiros. E se Deus quiser, em nome de Jesus, em setembro, né? Quando nós fizermos 1 ano, nós vamos ter aí uma segunda unção para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Jesus. E nessa carta aos Coríntios, a primeira, é abordado alguns temas, alguns assuntos que no decorrer da carta nós encontramos. Como, por exemplo, as condições espirituais e a falsa doutrina a serem corrigidas. Nós encontramos o estabelecimento do padrão de uma vida cristã. Nós encontramos informações sobre o casamento cristão, sobre a liderança na igreja, sobre a adoração a Deus, sobre os dons espirituais e as suas práticas. E nós encontramos também o tema da ressurreição. Amém? Glória a Jesus. Então, se você não teve ainda a oportunidade de ler a carta aos Coríntios, a primeira carta ela tem 16 capítulos, e se você sentar para ler, eu creio que você não vai demorar muito, né, para ler essa carta do começo ao fim, e isso vai ser muito abençoado na sua vida. Amém? Glória a Jesus. A carta aos Coríntios não é apenas uma carta de conselhos, mas ela projeta a luz reveladora sobre problemas sérios enfrentados por uma igreja jovem, que foi instituída lá no primeiro século. Então nós vamos aí abordar, pelo menos nas próximas 3 ministrações, nas próximas 2, que até agora já saiu 3 mensagens, e eu ainda não consegui terminar o primeiro capítulo de Coríntios, então pelo menos mais 2 mensagens nós teremos, e provavelmente um pouquinho a mais. Mas aqui, nós lemos no capítulo 1, até do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui uma saudação profética, quando o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta. Ele diz o seguinte no versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos,
com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele já inicia trazendo aqui alguns pontos importantes, apenas nesse pequeno trecho que nós lemos, de 3 versículos. Ele faz aqui uma narrativa, ele apresenta de uma maneira muito específica as suas credenciais. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve identificando a sua própria condição em Cristo para aquela igreja o qual ele pastoreava. Aqui ele diz que ele é chamado de apóstolo, e não qualquer apóstolo, porque a palavra apóstolo, ela significa enviado. Muitos foram enviados, muitos podem ser enviados, mas aqui ele diz que ele foi enviado por Jesus Cristo. E nós conhecemos muito bem que quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele viu um clarão e ele caiu ali do cavalo, diz a palavra, e ele ficou cego, e ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí ele diz: o que devo fazer, Senhor? E ele disse: vai até a cidade, que lá lhe será dito o que há de ser feito. Ele foi enviado por Jesus. E nós, como igreja, iniciando, Igreja Cristã Rede Acolher na Brasilândia, nós precisamos crer e deixar isso claro, que nós não estamos brincando de ser igreja neste lugar. Nós não abrimos essa porta simplesmente para arrecadar dízimos e ofertas. Nós não abrimos essa porta porque nós não temos outra coisa mais importante para fazer. Nós temos aqui os irmãos que vêm lá do Taboão da Serra, toda sexta-feira e todo domingo. Nós temos aqui os irmãos que vêm lá da Zona Norte, lá da Vila Gustavo. E o Senhor, Ele tem nos enviado até este lugar. E muitos de vocês que também são aqui da Brasilândia, mas que estão sendo enviados por Jesus a este lugar. Alguns eram de outros ministérios. Alguns virão de outros ministérios. Outros chegarão a nós simplesmente porque entenderam uma chamada de Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele se coloca como um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu quero declarar que nós estamos aqui pela vontade de Deus, amém? Glória a Deus. Porque estar aqui na Brasilândia, meu irmão, para fazer a obra do Senhor não é algo fácil. Não é uma tarefa fácil, porque aqui nós vemos trevas espessas neste lugar. Nós vemos principados e potestades que dominam jovens neste lugar de maneira terrível. E se vocês perceberam do tempo que nós estamos aqui, parece que deu uma melhorada, você não parece? Quando eu comecei a vir aqui, eu vi o funk que vinha de longe. Eu via funk, via as ruas fechadas. Agora nem as motos estão passando mais com tanta frequência aqui, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Deus, Ele tem feito uma obra neste lugar, e Deus, Ele tem usado a mim e a você, meu irmão, para ser luz neste lugar, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para romper com as trevas neste lugar. Em nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, nós começávamos a orar aqui na igreja. Daqui a pouco eu estava orando na calçada, e depois não passou muito, eu estava orando lá nas esquinas, estava andando na rua, orando nas esquinas, ungindo tudo. E agora há pouco eu vou lá ungir, porque parece que já não tem mais necessidade. Porque o Senhor tem rompido barreiras. Você crê, irmão, que Deus nos enviou para este lugar, para fazer a diferença neste lugar? Ah, mas pastor, tem tantas igrejas aqui no Jardim Guarani, amém. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu não quero me comparar com ninguém,
Eu quero simplesmente cumprir o propósito de Deus. Eu quero ser enviado por Jesus Cristo a este lugar pela vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele já inicia a sua carta também dizendo que ele não está sozinho. Porque ninguém faz nada sozinho, meu irmão. Nós precisamos de você. E você precisa de nós. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, chamado apóstolo de Cristo, pela vontade do Pai, e o irmão Sóstenes. Nós não sabemos quem é esse irmão, mas nós sabemos que é necessário nós trabalharmos em equipe. É necessário, irmão, nós estarmos aqui na igreja. Hoje nossa igreja é pequena. Hoje nós temos aqui poucos irmãos, nós não conseguimos nem fechar ainda a primeira emissão das carteirinhas, porque tem uma quantidade mínima para ser pedida, e nós ainda não conseguimos atingir esse número mínimo para poder emitir as carteirinhas. Mas isso não importa, irmãos, porque quando nós estivermos juntos, unidos, em uma mesma fé, o Senhor estará conosco. E ninguém faz nada sozinho. Por isso que aqui na igreja eu não faço questão de ser o único pregador, eu não faço questão de ser o único pastor. Eu quero que Deus levante outros homens e mulheres de Deus neste lugar, da mesma maneira que tem me levantado, para que possamos unir forças, para que possamos vencer as trevas, para que possamos ganhar vida para Jesus, para que possamos vencer as portas do inferno, porque o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui ainda agora no versículo 2, eu consigo ver aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, ele não está escrevendo para qualquer pessoa. Aqui o apóstolo Paulo, ele direciona a sua carta à igreja de Deus. Olha o que ele fala no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Você é a igreja de Deus, meu irmão? Nós sermos igreja de Deus, isso nos faz estarmos separados do mundo. Isso nos faz estarmos longe da manifestação do príncipe deste mundo, meus irmãos. Porque nós somos a igreja de Deus. Ainda que o inimigo se levante contra nós, nós temos um que é mais poderoso. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que triunfou sobre todas as coisas, aquele que reina, aquele que está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Nós somos a igreja de Deus. E Paulo também ele apresenta as características dos membros desta igreja de Deus. Olha que interessante o que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e também deles. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra a qualidade dessa igreja de Cristo. O que compõe essa igreja de Cristo? A igreja de Cristo é feita por 4 paredes de concreto, no nosso caso gesso, né? Que essa parede é de gesso. Louvado seja o nome do Senhor, graças ao Carlinhos. A parede foi feita. E não, irmãos, a igreja de Deus não é feita por 4 paredes. A igreja de Deus não é feita por bloco. A igreja de Deus não é feita por argamassa. A igreja de Deus é feita por santos que foram santificados em Jesus Cristo. Santificado em Jesus Cristo. Isso nos fala que nós estamos aqui nos ajuntando um monte de pecadores, meu irmão. Um monte de homens e mulheres e jovens e crianças que são pecadores, porque nasceram na condição da natureza do pecado.
Mas quando nós estamos em Cristo, a palavra do Senhor diz que nós somos chamados de santo, que nós somos santificados nele, porque nele nós temos a santidade de Deus, e os nossos pecados são perdoados e são lançados no mar do esquecimento. E quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus. Sabe o que Ele vê? Ele vê um santo, Ele vê uma santa, e Ele diz: eis a minha igreja, um povo santo, uma nação eleita e sacerdócio real. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá o privilégio de sermos santificados, chamados de santos. Há quem diga: mas ninguém é santo. Ninguém é santo por si só, meu irmão. Você não consegue ser santo pelas suas próprias obras, mas se você estiver em Cristo, saiba disso, você está santificado nele, porque Ele é santo, e nós, como igreja que está nascendo, uma igreja que está iniciando, nós precisamos prezar a santidade, meu irmão. Nós precisamos entrar neste processo de santificação para que nós possamos ser como a igreja de Deus. Santificados. Existe um processo de santificação. Nós vemos aquela mulher adúltera que narra o texto bíblico, em que todos aqueles religiosos chegaram diante de Jesus, lançaram aquela mulher no meio dele, e disse: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés diz que ela deve morrer. E tu, o que dizes? E aquele maior dos maiores profetas, Jesus Cristo de Nazaré, ele nem se dá o luxo de levantar, porque diz a palavra que ele estava agachado na areia de Jerusalém, ali naquelas pedras de Jerusalém, e ele ali desenhava, escrevia algo com os dedos na areia, e diz que ele pronunciou as seguintes palavras: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, meu irmão, diz a palavra que todos foram se ausentando, dos mais velhos aos mais novos. E quando Jesus ergue a cabeça, aquela mulher está só. E ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Orabachai, lamento. E ela diz para ele: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele diz: então vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ir e não pecar mais é uma obrigação minha e tua, como igreja de Deus, santificada em Cristo, chamados santos, irrepreensíveis, como todos aqueles que invocam o nome do Senhor, como diz aqui o apóstolo Paulo. Todos os que invocam o nome do Senhor, seja na Brasilândia, seja lá em Itapevi, seja no Taboão da Serra, seja no Jardim São Paulo, seja onde for, todos aonde invocam o nome do Senhor Jesus, esses são chamados de santos em nome de Jesus. E aí, ele libera a sua palavra de bênção. No início, ele diz o seguinte: graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ou não é uma saudação profética? Nós chegamos aqui na frente e falamos: a paz do Senhor, irmãos. Oh, graça e paz. Nós já temos ali o hábito, né? Paz do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma saudação profética, já chamando os irmãos de santo, já trazendo esta palavra de santidade, já mostrando que eles fazem parte da igreja de Deus, amém? Eu e você fazemos parte da igreja de Deus. A principal motivação nessa saudação profética é se dirigir a um povo santificado e separado por Deus para um propósito mais que especial, que é invocar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Depois no versículo 4, até o versículo 7, ele diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, depois dessa sua saudação inicial, ele já inicia falando sobre algo de extrema importância. Ele fala: sempre dou graças ao meu Deus por vós, que vos foi dado em Jesus Cristo, porque fostes enriquecidos nele. E aqui é a parte principal que eu extraí desse texto, que originou o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é as verdadeiras riquezas da igreja. As verdadeiras riquezas na igreja. Paulo, ele é grato a Deus pela graça dada aos irmãos. Aqui Paulo, ele faz uma observação para a igreja. Ele fala: olha, aquilo que vocês receberam da parte de Deus é algo tão precioso que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Aqui ele começa a dizer que ele dá graças a Deus porque o Senhor tem enriquecido a sua igreja. Ele diz aqui: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Qual é a verdadeira riqueza da igreja? Né? O que nós esperamos como igreja? Sermos prósperos financeiramente? Amém, que assim seja. Esperamos ser libertos das nossas enfermidades? Amém, que assim seja. Nós queremos crescer ministerialmente? Amém, que assim seja. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é receber a verdadeira riqueza, que é Jesus Cristo, a sua fonte, a fonte da verdadeira riqueza. Olha o que ele diz aqui: porque em tudo fostes enriquecidos nele. É nele que existe a fonte, ele é a fonte das verdadeiras riquezas, meus irmãos. Não dá para ser enriquecido se não for em Jesus de Nazaré, aquele que tudo possui nas suas mãos e tudo se sujeita a ele. E ele diz: em toda a palavra e em todo o conhecimento. Qual é a verdadeira riqueza, meu irmão? Ele é a fonte, mas qual é a verdadeira riqueza que emana dele? O conhecimento de Jesus Cristo. A palavra, sejam enriquecidos nele em toda a palavra. Olha como ele usa essa expressão de totalidade. Ele fala em toda a palavra e em todo o conhecimento. Existe uma palavra no grego que é a palavra pleroma. Essa palavra, ela significa plenitude, abundância. Significa o corpo dos crentes que está cheio da presença, do poder, ação e riqueza de Deus e de Jesus Cristo de Nazaré. Essa plenitude, essa totalidade que Deus estabeleceu para a igreja que hoje se reúne aqui nesse recinto tão abençoado que Deus preparou para nós. Aqui nós encontramos a verdadeira riqueza que a igreja pode ter. A riqueza da igreja não é equipamentos de sons de última geração. A riqueza da igreja não é instrumentos muito caros.
Não são púlpitos bonitos. Eu até falei com o Elton, Elton, quando a gente estiver na igreja nova, eu queria levar esse púlpito aqui, né? Até pedi para ele colocar aqui uma proteçãozinha aqui, que está um pouquinho feinho aqui. Porque isso traz uma mensagem profética, irmãos. Isso aqui traz uma mensagem de que a palavra do Senhor, ela é simples. Fala da simplicidade da pregação do Evangelho. Eu não preciso aqui, na nossa igreja, ter um púlpito, um altar lindo e maravilhoso, se o conhecimento e a palavra é a verdadeira riqueza da igreja. E muitos são os que se perderam no estereótipo da igreja linda, adornada, que não é a que Deus escolheu, a igreja que não foi feita por mãos de homens, a igreja de carne e osso, a igreja que tem um coração que bate, um coração que glorifica o Pai, uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja que vai morar no céu por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira riqueza, a plenitude do conhecimento e da palavra do Senhor Deus vivo, todo-poderoso. Uma igreja não basta ser linda, não basta ter cânticos lindos. Hoje eu atrapalhei tanto louvor aqui, que foi uma bênção de Deus, porque eu não sou um cantor, eu sou um adorador. E para adorar a Deus, meu irmão, você não precisa de muito não. Adora a Deus em espírito e em verdade, porque assim o Pai procura aqueles que o adorem. A verdadeira riqueza está na simplicidade do Evangelho. Pastor, mas eu posso fazer um curso de teologia? Irmão, a quem muito pegou, nada sobrou. Se você quer pegar mais, então vai. Mas cuidado para não se perder. Porque muitos se perdem com o excesso de letras. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é letras, não são palavras de sabedoria humana, mas a palavra de Deus é o Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, em nome de Jesus. Então o pleno conhecimento é assim, é o que nós temos feito na nossa igreja, na simplicidade, fazendo o nosso seminário, o nosso discipulado, pregando as bases do Evangelho, os primeiros passos. Inclusive, se você não terminou ainda os seus primeiros passos, nós precisamos marcar as aulas de reposição, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui depois, no versículo 6, Paulo ele abre um parênteses para explicar a plenitude da palavra que está em testemunhar de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele fala, entre parênteses, olha que interessante, na tua Bíblia está entre parênteses o versículo 6? Na maioria das traduções está, em outras não. Mas aqui ele diz o seguinte: é como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então ele inicia aqui o versículo 5, ele fala: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo. Você percebe que nós não podemos desassociar o versículo 6 do versículo 5? Não tem um ponto final aqui, tem um parênteses. Então ele vem falando dessa plenitude, dessa totalidade da palavra e do conhecimento, e aí ele diz, olha, isso é como o testemunho de Cristo, que foi mesmo confirmado entre vós. Isso nos traz uma grande revelação. Porque você não precisa ter muito conhecimento, você não precisa conhecer
os princípios teológicos das escolas teológicas de Armínio, como que é o nome? Esqueci agora o nome da escola dos presbiterianos, dos calvinistas. Você não precisa saber quem foi Calvino, quem foi Armínio. Você não precisa conhecer os dogmas da igreja, a escatologia. Você não precisa conhecer a eclesiologia, a hamartiologia. Você precisa ter o testemunho de Jesus Cristo nas pontas dos seus lábios. Porque toda a plenitude do conhecimento está em testemunhar de Jesus. Nele habita toda a plenitude corpórea do Senhor Jesus, de Deus o Pai. Nele está toda a plenitude da palavra. Então você precisa testemunhar de Jesus Cristo aonde quer que você vá. Porque às vezes nós vimos aqui para a igreja e nós gostamos de dar o testemunho, né? Hoje a pastora deu o testemunho, o quanto Jesus foi bom para conosco nesse final de semana. E nós podemos testemunhar que se não fosse Jesus, nada poderia ter sido feito. E isso é fácil de fazer, irmãos. Só que para isso você precisa compreender que Jesus, ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. E ali a palavra do Senhor diz que tudo o que nós formos fazer, que façamos como se fosse ao Senhor. Então se você vai abrir a loja lá no Jardim Elisa Maria, para vender os salgados, para vender os pães, faça para a glória do Senhor. Se você vai cuidar das crianças, se você vai atravessar a cidade, faça para a glória do Senhor. Se você vai construir prédios, se você vai fazer gesso, faça para a glória do Senhor. Mas nunca deixe de reconhecer Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós reconhecemos, fica fácil testificar com Jesus. Porque às vezes nós recebemos algumas bênçãos e as pessoas batem nos nossos ombros e dizem: ah, mas você merece. E aí nesse momento é muito fácil testemunhar de Jesus e dizer: não, eu não mereço nada, porque tudo vem de Deus. E se eu alcancei algo na vida, se eu recebi uma bênção, se eu fui promovido no trabalho, se eu recebi algo, isso é para a glória de Deus, porque Ele é o dono da minha vida e Ele é o que me abençoa. Pela força do meu braço eu não chegaria a lugar nenhum, mas Deus está comigo. Testemunhar de Jesus é isso. É quando o ímpio vier te elogiar, você dizer: não, Jesus Cristo é que deve receber toda a glória e toda a honra, porque eu sou servo dele e tudo que eu faço é para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Testemunhe, irmão, de Jesus Cristo, sem ter medo de ser feliz, irmão, sem vergonha. Fala na escola, fala no trabalho, não perca uma oportunidade para falar de Jesus. Fala o quanto Ele tem sido bom na sua vida, porque toda a plenitude do conhecimento está nele. E Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar a falar aquilo que precisa ser dito. Amém? Essa é a verdadeira riqueza da igreja. Por isso que você vem para a igreja. Você vem para a igreja para adorar aquele que reina, para adorar aquele que vive, e você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu estimulo vocês a trazerem caneta. Se não quiser trazer, tem caneta aqui também. Eu estimulo vocês a riscarem a sua Bíblia. Depois do culto eu pego esse meu esboço e eu penduro ali na prancheta, para ver você indo lá com o seu celular, tirar uma foto ali, porque você quer o conhecimento, você quer ter sede, você quer conhecer Deus, irmãos. Essa é a verdadeira riqueza.
Se você tem conta para pagar, irmão, eu também tenho. Nós vamos orar para Deus nos ajudar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o conhecimento de Jesus Cristo e da sua palavra que Ele nos deixou para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. E aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui haviam muitos dons, numa igreja nova. Ah, mas pastor, é porque a gente está começando, né, pastor? Por isso que ainda os irmãos não foram batizados no Espírito Santo, porque a gente está começando, porque a igreja é nova. Não, irmão, aqui a igreja era nova também, a igreja aqui também era jovem, e aqui o apóstolo Paulo, ele fica impressionado, ele diz aqui que nenhum dom falta. O que é o dom? Para que precisamos do dom do Espírito Santo? Senão para pregar e ser testemunha de Jesus Cristo aonde quer que nós vamos. Se o teu dom, irmão, é para louvar, louve. Louve no ônibus. Às vezes eu estou lá com meu fonezinho no ouvido, e eu venho no ônibus, e aí eu fico assim tão inspirado, né, com aquele louvor, que eu começo a cantar. E na minha cabeça humana eu fico imaginando o que os outros estão pensando, né? E a gente fica imaginando o que os outros vão pensar de nós, e a gente não faz por causa disso. Mas eu louvo, às vezes ali no ônibus, em voz alta mesmo, começo a cantar. O que eu estou ouvindo ali, estou louvando a Deus, e eu começo a cantar, e as pessoas estão do meu lado, e eu fico imaginando o que elas estão pensando, não o que elas estão pensando de mim, mas o que elas estão pensando, porque elas estão ouvindo a palavra de Deus cantada. Eu fico pensando, ela deve estar olhando para mim, aquela pessoa, e falando assim: nossa, olha um adorador de Deus. Olha ali, alguém que louva a Deus. E se tiver um crente ali, ainda vai falar assim: olha, que irmão corajoso, está louvando a Deus em público. Mas na igreja que é uma oportunidade, né? Então, irmãos, nenhum dom nos falta para testemunhar de Jesus Cristo. Nenhum dom nos falta. Uma irmã lá do serviço, ela chegou para mim, ela é também recém-convertida, e ela falou assim: olha, eu fiz um evangelismo, só que eu fiquei decepcionada. Eu falei: por que, irmã? O que aconteceu? Ela falou assim: eu peguei uma Bíblia, eu entrei no ônibus, e eu coloquei em cima do banco. E eu fiquei de longe olhando. E eu fiquei ali olhando, e uma pessoa pegava a Bíblia, jogava para o lado e sentava. Aí a outra foi sentar no lugar, pegou a Bíblia, jogou para o outro banco de trás, porque queria sentar no lugar onde estava a Bíblia. E aí, no final das contas, a Bíblia foi parar no chão. E ninguém pegou a Bíblia, ficou lá no chão. E eu fiquei triste. Eu falei: irmã, por que você não pegou a Bíblia, olhou para a cara de alguém que o Espírito Santo ia colocar no teu coração, e por que você não chegou lá e falou assim: olha, irmã, eu quero te dar um presente de Deus aqui, uma Bíblia Sagrada? Mas a gente quer que as coisas aconteçam sozinhas, né? Tipo, pus lá, pronto, evangelizei. A pessoa foi lá, pegou a Bíblia, está salva, foi para o céu, e eu estou aqui feliz da vida. Não, irmão, pega a tua Bíblia, usa o dom que Deus te deu, não a Bíblia escrita, impressa pela gráfica, mas a Bíblia que está no teu coração, a palavra de Deus. A hora que você sentar na lotação do lado de alguém, puxa a conversa e fala que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, porque você vai se surpreender com as pessoas que Deus vai colocar do teu lado. Essa é a verdadeira riqueza, e Deus vai te dar dom para isso. Deus vai te dar ousadia para isso. Deus vai te dar capacidade sobrenatural para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 7 ele continua dizendo assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos fala de que existe uma consequência de uma igreja cheia dos dons e da palavra do Senhor, ou seja, a gloriosa manifestação de Cristo. Essa é a consequência. Aqui nenhum dom faltava.
para eles testemunharem, e a consequência era, eles esperavam a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Você quer sentir a glória do Senhor, irmão? Você quer receber um avivamento? Você quer estar junto conosco a hora que a onda de glória descer neste lugar, aonde as comportas do rio da vida descer neste lugar e inundar o seu coração e trazer avivamento, e você chorar que nem uma criancinha, e você sentir a glória da presença do nosso Senhor e Salvador, assim como Corinto. Isso está disponível para mim e para você. Espere a manifestação. Por isso que nós aqui no louvor, nós queremos te estimular a adorar a Deus. Nós falamos: adore a Deus, feche seus olhos, levante do seu lugar, porque nós queremos que você experimente a manifestação, que você espere pela manifestação. Como nós podemos viver algo que nós nem esperamos? Por isso precisamos esperar a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, aqui no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele fala da confirmação e da segurança do chamado divino. Versículo 8, ele diz assim: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 9 ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que coisa linda. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala da confirmação. Ele confirma a perseverança que nos tornará inculpáveis naquele grande dia do Senhor. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, irmãos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E aqui o Senhor, ele nos traz a segurança. Se nós permanecermos, ele diz: o qual vos confirmará também até o fim. Se nós permanecermos fiéis, firmes até o fim, ele nos traz a segurança que seremos inculpáveis. Mas Senhor, eu estou lembrando de um pecado que eu cometi. Mas que pecado, meu filho, que eu não estou me lembrando? O Senhor Jesus vai dizer: não tem culpa, não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fiel é Deus que vos chamou. Existe um chamado divino, meu irmão. Existe uma chamada. Deus não nos obriga a nada. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos atrai com laços de amor. E nós é que precisamos responder a esse chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero, eu te desejo, eu preciso de ti, mais do que o ar, do que eu respiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele não nos chama para qualquer coisa. Ele nos chama para a comunhão com seu Filho Jesus. Ele nos chama para tabernacular. Conhece essa palavra? Tabernáculo. O tabernáculo era aquela tenda onde no Antigo Testamento a presença de Deus fazia notória. Hoje, o Senhor nos convida para tabernacular com o Senhor Jesus, para Ele habitar em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder. Meu irmão, o maior privilégio que temos como cristãos é participar da plenitude da glória de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se você puder desocupar a sua mão e dar uma linda salva de palmas para Ele e adorar Ele, porque nós somos chamados para a comunhão com seu Filho Jesus. Aleluia.
Essa é a verdadeira riqueza da igreja. Essa é a verdadeira riqueza da igreja. Essa é a verdadeira riqueza da igreja. A carta aos Coríntios, irmãos, se ela tem 16 capítulos, 437 versículos. Paulo apresenta em apenas 9 versículos que nós lemos aqui, uma riqueza tão profunda e verdades espirituais tão tremendas que o Senhor nos revela. Então eu acho que nós devemos estudar a palavra com mais calma. Eu acho que nós devemos, como igreja jovem, como Corinto, estudar os textos bíblicos, apreciando essa forma expositiva de se ouvir a palavra, estudando a palavra de forma em que a própria palavra nos traz vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus, essa era a palavra que eu gostaria que Deus colocou aqui no meu coração. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu vou fazer uma oração e nós encerramos por aqui. Pai querido, Pai amado, nós queremos essas verdadeiras riquezas, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que esta palavra, ela encontre morada no nosso coração. Porque a tua palavra, diz que a tua palavra não volta para ti vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual foi mandada, Senhor. Por isso nós te agradecemos pela inspiração, pela interpretação desse texto, sendo fiel ao seu contexto, Pai querido, e que, assim como a igreja de Corinto, em tudo foi enriquecido, nós também queremos ser enriquecidos na Tua palavra e no Teu conhecimento. Pai, dai-nos os dons espirituais e faz-nos, Senhor, Pai amado, fiéis, chamando, nos apresentando, nos despertando para esse chamado divino que o Senhor nos chamou para a comunhão com o Seu Filho Jesus. Pai, abençoa cada um, Senhor, dos irmãos da Igreja Cristã Rede Acolher e de todos aqueles que ouviram e que estarão ouvindo esta ministração, que seja, Senhor, a Tua bênção liberada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus.